Vamos falar de Deus aqui. Existem aqueles que não acreditam em Deus. Primeiro, porque eles acreditam que Deus é uma invenção para os fracos, para aqueles que são indefesos, para aqueles que não têm esperança, para aqueles que não são capazes de fazer por si mesmos. Por outro lado, existem aqueles que não acreditam porque têm algum problema com Deus. Eles têm algumas diferenças com Deus. Ou seja, Deus não atendeu no tempo certo, Deus não atendeu do jeito que eles queriam e por isso eles têm um problema com Deus. E por outro lado, grande parte da população no mundo acredita em Deus, apesar de não confiar totalmente nele. E o grande resultado que nós vemos hoje são as catástrofes que existem no mundo: guerras, violência, fome, miséria, escassez. Há várias situações, como por exemplo as agressões da natureza. Tudo isso de alguma maneira gera para o ser humano algo para atribuir a culpa a Deus. Por que Deus não faz? Por que Deus não age? Por que Deus simplesmente não evita que essas coisas aconteçam? É preciso entendermos que Deus, ele é um ser maravilhoso, que ele pegou quando criou a terra, ele deu aos homens, ele deu para as pessoas a terra e disse assim: olha, usufrua, desfrute, cresça, faça multiplicar. E quando ele faz desta forma, ele está transferindo para o ser humano tudo aquilo que o ser humano deve fazer. Ele dá ao ser humano autoridade. Entenda uma coisa: quando você constrói uma casa, você é autoridade sobre ela. Você tem governo, você tem ali o direito de fazer do jeito que você entender. Você quebra, você constrói, você coloca em segundo andar, você coloca embaixo, você faz do jeito que você quiser. A verdade é que as pessoas muitas vezes estão atribuindo a Deus uma culpa por algo que não é responsabilidade dele. Agora, por outro lado, se todo ser humano entendesse que, na verdade, o que Deus instituiu foram princípios e não regras. Entenda isso. Deus não criou regras, Deus criou princípios. E muitas vezes, em todos os princípios que Deus estabeleceu, em todos eles, Deus deixou algo muito claro para o ser humano. Deus disse assim: olha, vocês vão viver o melhor. Só tem uma coisa: não mate, não adultere, não prostitua, não fale mal do próximo, e várias coisas que Deus foi colocando ao longo da vida. Por quê? Porque são esses princípios, na verdade, que nos norteiam para ter sucesso. Quando existem princípios como esse, ele está dizendo o seguinte: olha, não quebre esses princípios para que vocês não tenham consequências, para que vocês não sofram consequências. Aí vem aquela frase que diz o quê? A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então entenda uma coisa: na vida, se você quebrar um princípio, você está de alguma maneira propenso a receber o quê? Uma colheita negativa. Não é porque as coisas elas devem ser de um determinado padrão, não é simplesmente por isso. É porque são princípios que estabelecem o cumprimento daquilo que vai gerar resultados positivos para a sua vida. E quando as pessoas dizem de alguma maneira que confiam em Deus, que de alguma maneira estão entregando a sua vida a Deus, elas devem fazer isso de todo o coração. Por quê? Porque Deus é um ser que mora, ele habita dentro de nós. E na medida em que nós vivemos, digamos, essa habitação de Deus, nós acreditamos que Ele morando em nós, Ele vai nos conduzir diariamente para um padrão de vida melhor, para um padrão de vida excelente. Deus, Ele quer fazer da humanidade o melhor que pode. Só que Deus sabe que isso não é possível, porque nem todos acreditam e confiam nele com toda a plenitude, com toda a certeza. O grande desafio da humanidade não é simplesmente se voltar para Deus. A gente vê vários exemplos, às vezes, quando acontece algo trágico, as pessoas se voltam para Deus, as pessoas se voltam arrependidas, mas quando as coisas entram num patamar de tranquilidade, elas geralmente abandonam a Deus novamente. Essa é uma tendência muito natural que o ser humano tem, mas não deveria ser assim. Porque nós deveríamos e temos que construir um relacionamento, um padrão com Deus diário, onde nós realmente adquirimos cada dia mais e mais confiança nele. E aprenda uma coisa: você não anda com a sua família simplesmente quando as coisas estão bem e quando as coisas estão ruins você os abandona, não. Você está com eles em todo o tempo, seja nas coisas boas, mas também nas coisas que, entre aspas, não são boas. Assim também tem que ser com Deus. Ande com Deus independente das coisas estarem bem ou não. Entenda uma coisa: Deus não prometeu que você vai ter sucesso o tempo todo na vida, mas Ele prometeu que vai estar com você em todas as esferas da vida, sejam elas boas ou não.
Então você tem que entender, a coisa tá boa, Deus está ali, a coisa ainda não está muito legal, Deus está ali do mesmo jeito. O que Deus quer é que venhamos experimentar uma vida melhor. Mas uma vida melhor não se trata dos resultados físicos, materiais que nós temos. Uma vida melhor é o quanto eu estou melhorando a cada dia, é o quanto eu cada vez estou crescendo, estou progredindo, estou me tornando uma pessoa cada vez melhor. É esse o padrão de vida que nós temos que ter. As coisas materiais e físicas que você tanto deseja, elas vão acontecer a partir do momento do padrão daquilo que você se torna. Por isso que o perdão é importante. Porque uma pessoa que perdoa, que não tem, digamos, pendências acerca do perdão, essa pessoa, ela está pronta para crescer, ela está pronta para ir para outros níveis da vida dela. Assim também, quando você se prepara, quando você prepara uma terra e você espera a chuva para que ela traga o fruto para você, de repente a chuva não vem, você precisa entender que aquilo ali não é o fim, aquilo ali não é simplesmente, digamos, a última carta da mesa, não é simplesmente o final de todas as coisas, mas aquilo ali é apenas um momento em que você precisa extrair algo daquilo. Certamente aquela colheita não vai ser o melhor, talvez tenha algo ali debaixo da terra que você não observou, tem algo naquela semente ali que está podre, tem algo ali que certamente não será o melhor para você, mas nada impede de você repetir de novo. Uma das grandes frases que temos aprendido nesses dias é: a grande escala de fracassos vai resultar numa grande soma de sucesso na sua vida. O sucesso que todos nós queremos nas escalas da vida, todos eles estão padronizados em várias tentativas que fazemos ao longo da vida. Nunca quebre os princípios, nunca, porque os princípios, eles estabelecem todas as coisas. E eu quero fechar esse vídeo apenas dando um exemplo para você. De onde que vem para você a regra no seu coração de que você tem que trabalhar, que você tem que ser honesto, que você tem que honrar sua família, que você tem que alimentar a sua mesa? Todos esses padrões de pessoas, digamos, do bem, todos esses padrões são instituídos por Deus na Bíblia. Por isso, leia a Bíblia todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Ali você vai encontrar a resposta para a sua vida. Ainda que você não esteja buscando a Deus, mas busque a Bíblia, porque ainda que ela não te conduza a todo um patamar de Deus, mas ela vai te despertar para os padrões de Deus na sua vida, ok? Que isso faça todo sentido para você hoje. Grande abraço, te espero no próximo vídeo.